capítulo de número 5. E eu sempre me preocupo com a palavra da ceia, porque há uma obrigação sobre nós, ministros, de todas as vezes que participarmos da ceia, lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. Porém, eu tenho o hábito de fazer uso da palavra de Deus como uma ferramenta que está nas mãos de Deus e não da minha. Eu tenho muito medo, literalmente, do conhecimento teológico, do conhecimento acadêmico, do conhecimento bíblico, quando ele se torna mais forte do que a direção do Espírito. É muito importante nós entendermos que num culto, a prioridade é Deus falar com o povo e nós adorarmos a Deus. E é natural que, se eu analisar o texto e for falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo, eu tenho palavras para pregar dias e dias, a história, o que diz a Bíblia. Porém, tem muita coisa que está ali nos orientando e que a gente não percebe. Se a gente buscar o coração de Deus, haverá uma revelação. Eu quero ler com vocês o capítulo 5, o versículo de número 22, que vai trazer para mim aqui luz sobre o Cristo, que diz assim: mas o fruto do Espírito é, verso 22, 5 e 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia também comigo em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Esse texto bíblico é muito conhecido. Nós vamos ler o versículo de número 8 e 9, diz o texto assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele ou não pertence a ele. Amém. Sente-se, por favor. No texto que nós lemos, no capítulo de número 5, verso 22, eu vejo em Cristo o fruto do Espírito. E é muito interessante nós entendermos, quando você abre a Bíblia, se você puder abrir de novo em Gálatas, capítulo de número 5, porque o falar é bom, mas é bom você olhar aí. Você vai perceber que aqui está no singular alguma coisa que parece que deveria estar no plural, porque está dizendo o fruto do Espírito é. E aí vem várias situações do fruto do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, assim sucessivamente. Mas não está os frutos do Espírito mas está o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito engloba tudo isso. Como se eu tirar alguma coisa dessa, eu não posso ter um pedaço do fruto do Espírito. Ou você tem amor, gozo, de vez em quando não parece que nós estamos perdendo o gozo, a alegria, a felicidade. E em todo o texto sagrado, Deus vai dizer de maneira muito clara que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que manter um sorriso, muitas vezes sem forças. Porque quem está em Cristo tem um consolo, tem a presença do Espírito. Não é que nós não teremos lutas, teremos. Mas as nossas lutas, elas são melhores enfrentadas por termos a ajuda do Espírito Santo, por termos irmãos, por termos pastor, por estarmos no culto, por ouvirmos Deus. Muita coisa que o mundo não tem, você tem. Então, eu já tive em sepultamentos trágicos, mortes bárbaras, e que naturalmente é muito mais difícil encarar uma morte trágica, um acidente, uma violência do trânsito, uma violência do crime. Um pai sepultar um garoto de 21 anos que foi assassinado de forma violenta é muito triste, mesmo ele tendo Cristo. O que a Bíblia diz não é que nós não teremos angústia, não teremos dor. O próprio Cristo teve angústia, teve dor, teve momentos de dores, mas essa dor, essa angústia, essa tristeza não vai te dominar, porque você tem em você o Espírito de Deus, e você vai ter o fruto do Espírito.
um gozo vai tomar conta da sua alma. E lá no fundo da dor e da angústia, você vai sentir algo que só crente sente, que é o gozo que vem do céu. E mesmo na angústia, você sente a alegria, porque é parte do fruto do Espírito. Outra coisa que diz o texto, você vai ter paz. Já se sentiu sem paz? Angustiado, diz o nordestino, aperreado. Sabe que é aquela coisa que a ansiedade sem fim, parece que vai dar tudo errado, com medo. A falta de paz não é só estar na guerra. A falta de paz muitas vezes é porque você não sabe se vai ser mandado embora, se não vai. Você não sabe se vai ter oportunidade, se não vai. Coisas que acontecem que roubam a tua paz. Uma briga em casa, marido e mulher, um erro de um filho, a malcriação de um filho, o maltrato de uma mãe, causa uma tristeza e rouba a nossa paz. Mas você tem dentro de você o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus traz de volta a paz que quer ir embora, porque vai se manifestar, aleluia. Abra a boca e diga comigo, vai se manifestar o fruto do Espírito. Solta a voz e diga comigo, vai se manifestar o fruto do Espírito, aleluia. No meio da guerra vai haver paz, no meio da tribulação vai haver paz, porque você é templo e morada do Espírito Santo, e o fruto do Espírito também é paz. A Bíblia afirma que o fruto do Espírito também, irmãos, é longanimidade. Ou o que é longanimidade? Paciência. Não agir rapidamente, esperar um pouquinho. E eu já vi pastor carnal que não é longânimo. Ele quer resolver agora. Ele quer acertar nesse momento. Ele quer que as coisas se resolvam na hora dele. Mas é importante nós entendermos, ser longânimo, ter paciência, é fruto do Espírito. Porque assim como nós estamos pregando e percebendo que algumas pessoas estão agindo na carne, isso acontece no casamento, isso acontece em relação marido e mulher. Vez ou outra você se torna impaciente, não aguento esperar. Quando vê, você explodiu, você já falou, mas você tem que entender, se você não estiver na carne, mas estiver no Espírito, e aí eu vou dar um conselho pastoral no culto de ceia, quando a paciência estiver acabando, vai orar. Quando a paciência estiver acabando, ofereça um jejum, diga, Senhor, amanhã eu vou estar sem comer e sem beber, para que Tu me traga mais uma vez a força do Teu Espírito, e os céus virá ao seu encontro. E a graça de Deus virá ao teu encontro. E muitas pessoas não vão entender o que está acontecendo, mas é o fruto do Espírito que está se manifestando. Longanimidade faz parte de quem é espiritual. Um homem impaciente, uma mulher impaciente, uma pessoa que quer resolver muito rápido, está na carne. E nós temos que entender que o homem que teme a Deus não pode permitir ficar na carne. Pastor, mas será? De vez em quando eu também perco a paciência. De vez em quando eu também perco a paz. De vez em quando eu também fico angustiado. De vez em quando é difícil ser longânimo. Mas quando eu percebo que eu estou saindo do Espírito, eu tenho que clamar o sangue e buscar o domínio do Espírito Santo. Eu não posso permitir que a minha carne domine os meus sentimentos. Eu não posso permitir que a minha natureza adâmica volte. Eu já estou crucificado com Cristo. É isso que disse Paulo. Porque na minha impiedade, na minha vida pecadora, pelo pecador que sou, é muito fácil eu descer da cruz. Já viu alguém descer da cruz? Santo, puro, de oração, de jejum. Mas um dia ele perde a paciência, desce da cruz. E aí, meu amigo, um homem carnal faz loucura, uma mulher carnal faz loucura,
joga o emprego fora, joga o casamento fora, joga o ministério fora, porque não tem paciência. Mas hoje você vai tocar no corpo e no sangue de Jesus. E eu quero que quando você tocar no pão e tocar no cálice, peça a Deus: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Teu Espírito Santo. E você vai perceber, aleluia, que Jesus é longânimo, que Jesus é paciente. Eu vou perguntar aqui para o púlpito: quem de nós aqui teria paciência com Judas, sabendo que ele está roubando a bolsa? Quem de nós aqui teria paciência com Judas Iscariote, sabendo que ele vai trair? O grande erro dos senhores e meu é querer agir na carne, querer ter a solução de tudo, porque nem sempre nós temos a resposta certa, nem sempre será a razão que vai dominar. De vez em quando Deus vai fazer algo que eu não vou compreender, mas se eu estou no Espírito, eu sigo o exemplo do Cristo, que é longânimo. Há um plano, meu Deus, há um projeto, há um propósito, e se você estiver no Espírito, Deus vai conduzir a sua vida, Deus vai conduzir a sua casa, o Espírito de Deus vai te dar força para resistir. Tenha paciência, olhe para Jesus. De vez em quando eu quero tomar uma decisão por uma malcriação, por uma situação, por uma ação que eu estou vendo, e a minha oração é: Jesus, se fosse o Senhor, o que o Senhor faria? A minha vontade é mandar embora, e Jesus diz: abraça ele. Disse: não, Jesus, a minha vontade é cortar na raiz, mas Jesus diz: não, abraça ele. Aí vem a resposta do Espírito: você não pediu o que eu faria? E aí começa a briga do homem interior, do homem carnal com o homem espiritual. Paulo diz que ele tinha uma guerra com ele mesmo, que um estava brigando com o outro. De vez em quando Satanás quer nos tentar, de vez em quando parece que a gente vai descer da cruz, mas é num culto como esse que o Senhor te traz aqui para dizer: permita que o fruto do Espírito venha se manifestar na tua vida, e as pessoas possam perceber que você é espiritual e não carnal, que todos possam saber que você é um seguidor de Cristo. Curva a tua cabeça e feche os teus olhos. Jesus quer manifestar a glória dele na sua vida. Jesus quer que as pessoas vejam Ele através de você e de mim. Somos cristãos, somos a figura do Cristo na terra, mas o fruto do Espírito eu vejo em Cristo: amor, gozo, paz, paciência, longanimidade. Abra a boca e diga glória a Deus. O texto ainda diz que o fruto do Espírito é benignidade. O fruto do Espírito é bondade, uma bondade acima da média. A Bíblia diz também que o fruto do Espírito, irmãos, é fé, mansidão, temperança. E eu teria que ter muito tempo, porque cada um desses dá para ficar algum tempo falando, mas eu quero trabalhar rapidamente com vocês na última manifestação do fruto do Espírito, que é temperança. Por que eu quero falar sobre temperança? Porque temperança é a tradução que eu mais gosto, que é domínio próprio. Diga comigo: domínio próprio. É dominar a sua própria natureza, é dominar a sua vontade. Se você leu comigo o capítulo 8 de Romanos, está escrito no verso 8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você tem domínio próprio? Abra a Bíblia comigo, por favor, Mateus capítulo de número 26. E aqui eu tenho a lição do Cristo, de maneira clara no verso 36, Mateus 26, verso 6. Mateus 26, verso 36. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani,
e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia, aleluia. Jesus me ensina, irmãos, que mesmo eu sabendo que vai ser difícil, eu tenho que aprender a permitir que a vontade de Deus se cumpra, porque toda a minha clareza bíblica, tudo que eu entendo de Bíblia, Jesus sabe que ele vai ser esbofeteado, vão bater no seu rosto, vão cuspir no seu rosto. Jesus sabe que ele vai ser humilhado publicamente. Não é um ser humano, é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Será colocado na mão de homens cruéis, será exposto ao ridículo. Ele sabe o que está preparado. Seu amigo Judas vai subir o monte para beijá-lo, o beijo da traição. Quem é que suporta saber que vai ser traído e ficar calado? Mas Jesus me ensina: todavia, não se faça a minha vontade. Eu não sei como eu vou suportar, eu não sei como eu vou aguentar, mas Cristo me mostra que de vez em quando o Calvário não é o pior, a humilhação dos homens não é o pior, ser espancado publicamente não é o pior, ser exposto publicamente não é o pior, porque há um plano, há um propósito. Esta luta não é para te matar, esta luta não é para te destruir, mas Deus vai te levar a um propósito maior. A cruz não é destruição, a morte não é o limite. Vai haver ressurreição, só haverá vitória. Aleluia. Abra a boca e diga comigo: Jesus, eu te adoro. Eu queria ouvir a igreja falar isso de coração: Jesus, eu te adoro, Jesus. Oh, meu Cristo, eu te amo, Jesus. Nós estamos hoje cercando a mesa do Senhor, porque nós estamos lembrando da sua morte. A morte de Jesus não é um acidente. A morte de Jesus não é a traição de alguém. A morte de Jesus é um plano, é um propósito eterno. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado. Por que que você não crê no cuidado de Deus com a tua vida? Por que que você não crê que Deus tem poder para mudar a tua história hoje? Por que que você duvida do que Deus pode fazer? Hoje Deus pode dar um basta. Hoje Deus pode dar uma palavra e dizer a Satanás: até aqui, basta. Se você crê que há um Deus que cuida da tua vida, domine a sua natureza e permita o fruto do Espírito. Aleluia, aleluia. Quem puder fechar os olhos, eu quero que Deus complete a obra no coração de alguém. O desejo é de largar tudo, o desejo é de desistir. Você já não aguenta mais. Suas palavras é: até quando? Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para cercar a mesa, e Ele está te dizendo de maneira clara e profética: não desista, fica firme, tenha domínio da sua natureza,
domine os seus sentimentos, domine a sua vontade. Clame pelo sangue de Jesus nesta manhã, e o Espírito Santo entrará com providência. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. O Espírito de Deus está sobre você. Levante a mão direita dando glória a Deus. Que venha sobre ti o Espírito Santo do Senhor, que venha sobre ti o domínio do Espírito Santo, que venha sobre ti a alegria que vem do céu, que seja manifesto o fruto do Espírito na tua vida: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Quem pode abrir a boca e dar glória a Deus? Oh, que coisa boa! Ora, eu queria ouvir a igreja dando glória a Deus. Levante a tua voz, solte a tua voz e adore ao Deus que você serve, porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. O Senhor te trouxe aqui para dizer: você não é carnal. Nem sempre teremos a força necessária, mas é nessa hora que o Espírito nos ajuda. É nessa hora que a misericórdia de Deus se manifesta. É nessa hora que a graça de Deus vem sobre ti, porque você não é forte, você é fraco, você não tem forças, mas há um Deus que habita em você e vai manifestar dentro de você o fruto do Espírito. Que coisa boa! Pega na mão de quem está do teu lado dando glória a Deus. Por que eu quero que você pegue na mão? Eu acho essa uma manifestação de comunhão. Tem gente que não gosta, mas se você tem domínio próprio, faça por dominar a sua natureza. O pastor está pedindo. Eu não sou o pastor da igreja. Simplesmente creia que há autoridade no altar. Pegue na mão de alguém que está do teu lado, abre essa boca grande e diga para esse crente que está do teu lado: Deus vai te dar graça para vencer. Diga para ele: Deus vai te dar graça para vencer. Você não será dominado pelos frutos da carne. A ira não vai tomar conta de você, o ódio não vai tomar conta de você, porque você veio aqui. Abra a tua boca dando glória a Deus e aleluia, porque hoje é o dia. Solte a mão do teu irmão dando glória a Deus. Olhe para mim. É fácil citar: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O difícil é saber do problema que está lá na frente e que você vai ter que passar por ele. E você passar de forma consciente. Diga comigo: passar de forma consciente. Não é bater o carro porque alguém entrou na sua frente. É você saber que o negócio vai ser complicado, que você vai ter que engolir sapo de perna aberta assim. E você vai dizer: eu não aguento. Mas aí você lembra: não, mas eu preciso estar na vontade de Deus. Isso é domínio próprio. Eu tenho vontade de tomar uma atitude, mas eu não posso fazer. Eu preciso que a vontade de Deus se faça na minha vida. É essa hora. Meu Deus. Meu Deus. Valente não é quem briga e ganha. Valente é quem é ofendido e se cala. Valente é quem tem razão e abre mão da sua razão. Valente não é quem grita mais alto. Valente é quem fica em silêncio tendo razão. Valente não é quem sabe brigar. Valente é quem sabe viver o cristianismo. Quem sabe ficar no espírito e não na carne. Que vontade que eu tenho de fazer, de agir.
Mas eu não vou fazer. Eu não vou tomar essa decisão. Abra a Bíblia comigo, Provérbios, capítulo 16. Eu gosto muito desse texto. Sempre me edificou. Provérbios capítulo 16, verso 32. Melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Mas eu vou ler numa tradução mais tranquila. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E aí eu vou apertar você agora. Olhe para mim aqui. Você tem domínio próprio? Tem? Você consegue engolir quando dá vontade de xingar? Você consegue baixar o tom quando você tem razão? Você consegue ficar na boa, mesmo estão te ofendendo, te humilhando? Consegue? Ou quando você vê, você já falou? Quando você menos imagina, você já gritou, já falou. Você age rapidamente. Você não sabe o que é ser longânimo. Você não sabe o que é ser paciente. Você não sabe o que é viver em paz. O seu lar de vez em quando tem guerra. Mas a culpa não é do diabo. A culpa é de você mesmo. A culpa é sua e minha. De não exercer o domínio próprio. De não ter forças para viver o fruto do Espírito. Porque de vez em quando a gente está na carne. Não ora, não lê Bíblia, não jejuma. Não busca Deus. E nós vamos nos tornando homens naturais. E o pior é que isso vai acontecendo em todas as esferas da vida, no trabalho. Quando nós menos imaginamos, começamos a mentir. Uma mentira, duas, uma mentira pequena, só para fechar o orçamento. Uma mentira só para poder evitar uma briga. Uma mentira para que não haja confusão. Irmãos, o que é da carne é da carne. É melhor uma amarga verdade do que uma doce mentira. É melhor suportar a angústia de falar a verdade e sofrer a punição e resolver do que deixar um tumor em você. Pare de esconder. Abra o coração e diz: errei. Não devia ter feito. Fui eu. Chore. Mas não fuja dos seus erros. Encare os seus erros que você vai vencer. Encare as suas falhas. Reconheça que você tem defeito. E isso vai te ajudar a caminhar em Cristo. Temos que parar de disfarçar, arrancar a máscara. E de vez em quando a gente tem que saber que nós somos homens cheios de defeitos. Esta aparência de piedade não vale nada. Não basta parecer, você tem que ser. Não basta ter a cara, você tem que ser por dentro. Porque Deus não olha o que está por fora, mas Ele olha o que está dentro de você. E Ele te trouxe aqui. Para trabalhar no teu coração. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh rimasura mas. Eu vou ser profeta de Deus, me escute por favor. Silêncio. Se você quiser, se você desejar, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, vai te ajudar nas suas fraquezas. Se você reconhecer as suas falhas e dizer: Senhor, eu não quero ser um homem, uma mulher carnal, mas eu quero ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Hoje haverá uma ação de Deus na sua vida, porque o Espírito continua habitando na sua vida. Não tenha medo das suas fraquezas. Tenha medo das suas mentiras. Não tenha medo de você ser uma pessoa cheia de problemas. Tenha medo de não confessar, de esconder, de viver uma vida dupla. Procure alguém que você possa confiar e dizer: eu preciso abrir o meu coração.
e haverá uma ação do Espírito a seu favor. Está na hora de você dizer que não aguenta mais, não suporta mais. Está na hora de você dizer: eu preciso chorar. Chore, mas levante-se do seu lugar, cheio do Espírito. Oh, se você entendesse que o Espírito Santo está gritando dentro de você: chega, basta. Os frutos da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. O fruto da carne é invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ame a Bíblia. Chegue em casa, pegue o Google, pegue um dicionário e comece a analisar cada um desses frutos. Comece a analisar claramente quais são as obras da carne. E você vai perceber que alguma coisa está acontecendo na tua casa. Alguma coisa está acontecendo dentro de você. É triste o que eu vou dizer, mas nem todos nós seremos arrebatados. Nem todos nós teremos a alegria que só Deus tem para dar. Participamos da ceia, somos religiosos, mas a nossa casa é uma tristeza. Nosso casamento é uma tristeza. Tenho Jesus, mas não vivo a sua palavra. É triste saber que alguém esteve tantos anos na igreja e não desfrutou, não teve a alegria da salvação. Você não pode viver amargo, você não pode viver em guerra, você não precisa viver com essa angústia dentro da sua alma. Se você quiser, hoje, o Senhor pode te levar a um novo lugar. Hoje, o fruto do Espírito pode se manifestar na sua vida. E você vai sentir um amor que você nunca sentiu. Você vai amar até os seus inimigos. Vai amar os que te aborrecem. Mas isso não é força humana. Isso é uma força que vem de dentro para fora. Se você acreditar no que eu estou pregando, eu quero que você faça a oração de Jesus. Curve a sua cabeça e diga: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se você puder gritar dentro da sua alma: eu quero viver em espírito, eu quero andar também no espírito. Virá sobre ti uma força sobrenatural, virá sobre ti uma graça que você não merece, e o Senhor dará a você o gozo que só os salvos têm, a paz que só os salvos têm, a paciência, a mansidão. Oh, aleluia. Basura macando diz o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal habita em mim. Oh, aleluia. Sentado como você está, eu vou orar por você. Eu quero que esta ceia do mês de outubro seja uma ceia de transformação.
Eu quero que você pegue esse pedacinho de pão, se possível tremendo, com muito temor. Eu quero que você tome uma decisão a partir de hoje. O fruto do Espírito vai manifestar na minha vida. Aleluia. Meu Deus, que forte que é isso. Eu quero que você abra a boca e repita comigo: o fruto do Espírito vai se manifestar na minha vida, no nome de Jesus. Pensamentos sujos caiam por terra agora. Desejos infames cai por terra agora. Toda raiva, todo ódio, toda mágoa cai por terra agora. Espírito de contenda, eu me levanto contra ti e te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Como ministro de Deus, eu te ordeno: sai desta casa agora, sai desta vida agora, em nome de Jesus. Sai, fora, na autoridade do nome de Jesus. Oh Deus, eu peço agora, entra com providência. E aonde tem alguém, Senhor, que a carne tem dominado, faça uma obra que só tu podes fazer agora. Vem, Espírito de Deus. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, Ramassura, Abacanduí, abaixo. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Oh, Ramassura, Abacandaramacho. Urabassura, Abacandaramacho. A glória de Deus virá sobre a tua vida. O Senhor tem um plano, tem um propósito. E muitas vezes é difícil entender, mas Deus vai te dar graça para você ter domínio próprio e suportar o teu irmão. Eu quero cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E eu quero que você feche os olhos. Espírito Santo, nesse momento, Senhor, que a tua palavra é ministrada, traga sobre nós a tua unção e a tua graça. Aonde tem alguém batizado com o Espírito Santo, renova ele em línguas estranhas. Que ele possa voltar, Senhor, a falar em mistério contigo agora. Aonde tem um obreiro, uma obreira, alguém que tu chamou e separou para o seu ministério, renova, Senhor, as suas forças agora e traga de volta a alegria de falar em mistério. Vem, Espírito de Deus, e batize com teu Espírito Santo. Batize, Senhor, este irmão, essa irmã, essa menina, esse menino, para que ele possa falar em línguas nesse culto de ceia pela primeira vez. Aonde tem alguém, Senhor, que crê no batismo, batiza ele agora. Nós estamos numa reunião pentecostal. Vem sobre nós. Tu tens domínio sobre esta casa, Senhor. Vem, Espírito de Deus, agora, em nome de Jesus. Quem pode abrir a boca para glorificar, solta a tua voz e adore. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, se você puder adorar a Deus, esta é a hora te de glorificar a Deus. pelo que é. Oh, aleluia. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus, te adoramos, Jesus. seja o louvor. Cante. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas
mas se não der, continua sendo Deus. Oh glória! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Oh, oh, oh. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Glória a Deus. Glória a Se Deus. Deus fizer, Escute. Ele é Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele é Deus. Só há um caminho. Ele é estreito. Só há um caminho. Nem sempre teremos força, mas você tem que tomar uma decisão. Não dá para ser crente e carnal. Não dá para ser crente feliz e carnal. Porque se você for um crente carnal, você vai ter as manifestações da carne: guerra, contenda, prostituição. É muito fácil nós encontrarmos pessoas que, apesar de tomar a ceia, seus pensamentos são sujos, seus desejos são impuros. E talvez você nunca foi confrontado com a palavra, e você continua levando esta vida dupla, uma vida que aparentemente é santa, mas que internamente não é. Infelizmente, uma mensagem como essa não é pregada nos congressos, não é pregada nas reuniões de obreiro. Infelizmente, estamos vivendo um tempo de autoajuda, de motivação, onde todos estão nos dizendo: Deus vai fazer, e eu sei que Ele faz. Mas vez ou outra temos que ser confrontados com a palavra. E você precisa entender que o prejuízo é muito grande. Seus filhos, seu casamento, seus negócios, todos serão prejudicados pela manifestação da carne. Ei, desista de viver uma vida carnal e venha viver uma vida em comunhão com Deus, para que se manifeste o fruto do Espírito. É possível. É possível ter gozo, alegria. É possível viver em paz. É possível ter domínio da sua natureza. Eu estava pensando em um texto de uma mulher que tem uma ação muito estranha. Ela vive numa sociedade extremamente machista. Eu estou falando de uma história de 2000 anos atrás. A Bíblia chama ela de mulher samaritana. E a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz: você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu.
Eu imagino que uma mulher numa cultura, como a cultura que ela vivia, ter 5 maridos e o que ela tem agora não é dela. Cara, essa mulher tinha alguns defeitos, mas ela teve um encontro com Jesus. Ela recebeu a palavra. Queridos companheiros, como era a natureza da mulher samaritana sem Jesus? O que levou ela a perder o casamento e conseguir outro? Beleza? Sensualidade? Será que esta mulher tinha uma força maligna para atrair homens numa sociedade como ela vivia? Uma sociedade machista que não aceitava a mulher se não fosse pura. Mas apesar dessa sociedade, ela conseguia casar de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ela teve um encontro com Jesus. Pergunta para quem está do seu lado: você se encontrou com Jesus? Pergunta, pode ser obreiro. Paulinho, você se encontrou com Jesus? Talvez seja pesado o que eu estou dizendo, mas eu vou apertar um pouquinho mais. Eu vou ler Lucas aqui. Eu estava buscando esta palavra, e quando eu encontrei ela, eu me assustei. Diz a palavra de Deus, e algumas, Lucas 8:2, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, diga comigo, de espírito maligno. Pergunta para mim: dá para ser curado de espírito maligno? Tem doença que é espírito maligno, mas a Bíblia diz que algumas mulheres sendo curadas de espírito malignos e de enfermidades, entre elas Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essa aqui era pior do que algumas. 7 demônios. Há histórias de Maria Madalena. Mas esse texto do capítulo 8 diz das mulheres que serviam a Jesus. Ela é lembrada não pelo seu passado, mas é lembrado pela transformação. Aleluia, aleluia. Não importa quão ruim você seja, não importa quantos anos faz que você está lutando com os pensamentos e com as suas atitudes. Se você quiser domínio próprio, você vai reagir contra a sua própria natureza, você vai dominar os seus impulsos, você vai controlar os seus atos, suas emoções. Chega de brigar porque você está com raiva. Chega de gritar porque você está bravo. Chega de falar palavrões sujos, imundos. Não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Ou você serve a Deus ou serve ao mundo. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas hoje há um dia diferente. Se a sua cabeça não pensa nos céus, se você não tem vontade de vir na igreja, se você não consegue pensar na palavra de Deus, no Espírito, não consegue ouvir um hino, se você só tem desejos impuros. A Bíblia fala da mulher samaritana, a Bíblia fala de Maria Madalena. Fique em pé. Hoje eu coloco diante de ti a verdade e o desejo de Deus, mas não haverá uma manifestação espiritual tão poderosa que você vai se arrepiar e vai mudar. Não. Segura o piano para mim 1 minutinho. Segure, escute isso. Jesus, quando ele busca ajuda, ele está com segurança, sabendo que não é fácil. Por isso ele vai orar e vai dizer: se possível. Só haverá ajuda se você quiser.
Só haverá ajuda se você não aceitar mais a vida que você tem. Só haverá transformação se você reconhecer Jesus como Senhor e tomar uma decisão. Eu não quero mais a manifestação das obras da carne. Eu não quero mais a manifestação da prostituição, da impureza, da lascívia, da inimizade, das iras, das pelejas, das dissensões, das heresias. Eu não quero mais a inveja, eu não quero mais a bebedice ou coisa semelhante. Eu quero viver como um homem e uma mulher que teme a Deus e literalmente vai manifestar, vai fluir de você o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Feche os olhos e diga a Deus que você quer viver uma vida espiritual com as suas palavras. Abra a sua boca e diga a Deus: eu quero viver uma vida cheia do teu Espírito. Ó Espírito Santo, que haja entre nós a possibilidade de voltarmos às Escrituras, de voltarmos à oração no particular, que volte em nós o desejo do jejum, da consagração, que se manifeste, Senhor, o fruto do Espírito na minha vida, que a igreja possa ver em mim, Senhor, longanimidade, paciência, que a igreja possa ver em mim, Senhor, domínio próprio, gozo, paz, que a tua igreja possa olhar para o meu ministério, Senhor, e ver o fruto do Espírito. Oh, meu Deus, que eu possa ser exemplo para a tua grei, que eu possa, Senhor, refletir a tua glória. Senhor, venha sobre a tua igreja e traga, meu Deus, aqueles que tu chamou para o centro da tua vontade. Oria, basura, bacano, iamás. Oh, Senhor, manifesta em nós a tua glória. Manifesta em nossas vidas, Senhor, o fruto do Espírito. Ora, massuia, bacano, iamás. Oh, Espírito Santo, toma domínio, Senhor, dos pensamentos, toma domínio dos desejos, tira de nós, Senhor, as obras da carne, tira do nosso meio, Senhor, as pelejas, as dissensões, as iras, tira de entre nós, Senhor, os sentimentos carnais. Visita esse lar, que cesse a guerra, que cerre a contenda, que cesse, Senhor, a angústia, que manifeste o fruto do Espírito. Oh, aleluia, oh, aleluia. Abra a boca e diga aleluia, aleluia. Que manhã gostosa, que manhã gloriosa, aleluia. Olhe para mim, abra os olhos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Alguns frutos do Espírito, só com o tempo você percebe. Mas alguns você pode perceber na hora. Principalmente a alegria, o gozo, o amor. Eu queria fazer aqui algo que está no meu coração, como pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu queria que você encontrasse, não quem está do teu lado, mas alguém fora do lugar, que você pudesse manifestar o fruto do Espírito, gozo, paz e principalmente amor. E sabe aquele abraço olhando assim um no outro? Que a gente tem uma mania aqui na igreja de abraçar de lado por causa dos bancos, né? Então você põe a mão assim e puxa do lado. Mas olhando para alguém, respeitando as diferenças. Mas eu queria muito que você saísse do seu lugar
encontrasse 3 pessoas que antes de você tomar a ceia, você pudesse permitir que esse amor, que esse gozo, que essa paz se manifestasse. Sai do seu lugar e ache alguém que você possa dar um abraço gostoso, segurar o abraço e dizer: eu te amo em Cristo. Tem coragem de dizer: eu te amo. O amor de Deus manifesto, o fruto do Espírito manifesto. Vira para ela e dá um abraço, vira para ele e dá um abraço. Olha aqui que gostoso, o amor de Deus está em nós. Que coisa boa, que coisa boa. Vou na comunhão.